Essa semana quero falar sobre o Dr. Joe Dispenza, meu novo Deus. Oi, meu nome é Roberta Caruzzi, eu tô me recuperando de um burnout tenebroso. Se você acabou de chegar no canal, recomendo que você comece pela playlist Básico do Básico. Se você tem curiosidade em saber como eu entendi que estava com burnout, os primeiros vídeos do canal são sobre isso. E se você quer saber do meu relato, de tudo que eu aprendi com o meu burnout até aqui, tem o link para você comprar o meu livro e o link desses outros vídeos e playlists, tudo aqui no descritivo, e bora pro vídeo! Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar aqui falando que eu li esse livro e como ele estava mudando minha vida. Ele propõe nesse livro que a gente faça diariamente uma meditação, ele explica passo a passo como ele acha que ela deve ser. Eu comecei a fazer, tive bastante dificuldade. Ele divide a meditação em 4 semanas, então você tem os passos, por exemplo, o passo 1 e 2 na primeira semana, você vai praticar por uma semana, daí você vai passar para o 3 e para o 4, por exemplo, e aí mais uma semana, 1, 2, 3 e 4, e daí na outra semana você faz esses 4 que você já estava praticando e outros novos. Cada semana, pra mim, durou de 2 a 3 semanas. E ele disse que tudo bem, cada um tem seu tempo. Mas é realmente uma coisa muito difícil, porque a gente precisa aprender a pensar de outra forma. Ah, Roberta, que bom, e agora que você está fazendo a meditação dele completa, você mudou sua forma de pensar? Lógico que ainda não. A gente tem, às vezes, umas expectativas de que algumas coisas podem ajudar a gente de uma maneira quase milagrosa. É o desespero que a gente tem em sarar logo, né? A gente fala, achei o caminho. Que nem quando a gente descobre que o médico ortomolecular é o médico especializado, vamos dizer, especializado não, indicado em resolver os problemas que o estresse fez no nosso corpo. A gente acha um médico ortomolecular, a gente vai lá e fala assim, beleza, agora eu saro, em 2 semanas eu tô bem. E demora às vezes 2 anos, às vezes mais, pra gente sarar, mas a gente tem um desespero ali de ver resultado logo. E isso eu acho que quando a gente está falando de coisas mais holísticas, pode pegar mais essa ansiedade pra gente. Mas tudo é parte do processo, né? A gente se recuperar de um burnout significa a gente se reinventar. E a gente se reinventar significa a gente se tornar uma outra pessoa, uma pessoa melhor do que a gente era. E quando a gente fala nisso, o Dr. Joe Dispenza, meu novo Deus, é super adequado, porque inclusive ele chama ali o programa dele de Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. O que eu achei legal nesse livro é que, por exemplo, quando a gente vê o filme do Segredo, quando a gente começa a ler sobre lei da atração, começa a ver essas coisas, ler essas coisas, ouvir sobre essas coisas, a coisa toda, nossa, eu falei 400 coisas na mesma frase, a coisa toda parece muito mais fácil do que é na verdade. Às vezes fica uma impressão de que é uma questão de você mudar a sua forma de pensar e ponto. Então, se eu começar a pensar positivamente, se eu começar a fazer afirmações, se eu fizer 20 minutos de meditação todos os dias, está resolvida a minha vida. E é bem mais embaixo o buraco aí. Porque o problema todo, ou a solução toda, é a gente conseguir sentir as coisas de uma maneira positiva. Então, por exemplo, se eu faço uma meditação todos os dias, faço meia hora de meditação, em que eu consigo desacelerar minha mente, em que eu consigo visualizar a vida que eu gostaria de ter, as coisas que eu gostaria de conquistar, e o tipo de pessoa que eu gostaria de ser. E aí eu levanto de lá e continuo o resto do dia todo pensando da mesma forma como era, eu não estou fazendo nenhuma alteração na minha vida, nem pro bem nem pro mal, eu continuo empacada. Então, bom, o que eu achei legal nesse livro, então, é que ao contrário do que as outras coisas que eu tinha lido até ali dão a entender, ele explica tudo isso de uma maneira, inclusive científica, como funciona o nosso cérebro, as nossas ondas cerebrais, como elas se alteram quando a gente está dormindo, quando a gente está meditando, como funciona essa história da gente ficar amarrado ao passado, que eu também já mencionei nos vídeos anteriores, e você vai entendendo como aquilo funciona na prática, no seu corpo. E aí começa, pelo menos para mim, a fazer um sentido muito maior do que simplesmente alguém falar, se você pensar positivamente, se você pensar no que você quer, com grande emoção o dia todo, você vai conseguir.
Porque foi com ele que eu aprendi qual é a dificuldade que eu tinha nisso e que eu imagino que muitos de vocês também vão ter. Porque o problema todo é como a gente pensa durante a nossa vida inteira. E aí não é a gente que teve burnout, a gente, pessoas que pensam. Se eu não me engano, no vídeo da semana retrasada, eu até falei de um exemplo que ele dá no livro, até passei por uma coisa mais moderna, que é a explicação que ele dá sobre o nosso corpo virar nossa mente. Então, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir, a gente tem que prestar atenção em cada coisinha que você vai fazer e você fica focado naquilo, sai do carro exausto. Mas aí passa um tempo, aquilo já está totalmente no piloto automático. Né? Você consegue dirigir, ouvir música, prestar atenção no que está acontecendo na rua, conversar e fazer um monte de coisa sem que o ato de dirigir exija de você uma atenção específica em algum momento. Lógico, né? Se você for quase atropelar uma pessoa, você vai focar naquilo, mas eu digo em condições normais. Então, o que ele explica é como a gente vai associando algumas emoções a alguns fatos, algumas passagens, algumas coisas da nossa vida. Então eu associo uma emoção X a quando alguém me fala tal coisa. Eu associo uma emoção X quando eu entro em tal lugar. Eu associo uma emoção X quando eu sinto o sintoma tal que eu tenho do burnout. Entendeu? Eu vou ensinando o corpo a reagir a cada coisa. E como eu ensino o corpo a reagir a cada coisa? Da maneira como eu reajo mentalmente. Então, se cada vez que você fala oi pra mim, eu lembrar de uma situação em que você foi sacana comigo, então você fala oi, eu penso, eu tô ensinando o meu corpo. Cada vez que essa pessoa me falar oi, a gente vai reagir assim, ó. Eu vou ter raiva, vou ter ódio, eu vou ficar remoendo aquela vez que a pessoa foi sacana comigo. E vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais olhar para você sem ter esta emoção. E aí o corpo aprende este novo ensinamento que nós demos, assim como ele aprendeu a dirigir. E isso vira o piloto automático. Toda vez que eu olho para você, toda vez que você me fala oi, eu fico com raiva. Então meu corpo já associou ter raiva a ver a sua imagem. E isso é feito com absolutamente todos os aspectos da nossa vida. E a gente vai fazendo isso durante anos e anos e anos e anos, até que chega agora, independente da idade que você tenha, você chegou num burnout e a vida inteira até aqui, você pensou de uma certa maneira. Você veio já no piloto automático, colocando emoções nas situações há muito tempo. Então, sem perceber, você aprendeu, você fez o seu corpo aprender a reagir sempre com estresse. Você ensinou seu corpo que você está morando no meio, você está vivendo no meio de uma guerra. Então, o seu corpo ficou produzindo aquele monte de hormônio, de estresse. Para quem não tem essa explicação básica, é o seguinte, qual é o princípio do burnout? Quando a gente se sente ameaçado, por exemplo, eu acho que eu vou ser assaltado ali no fim da rua, o meu corpo vai produzir uma série de hormônios, vai mudar a forma de... vai mudar várias funções do funcionamento do corpo para que eu esteja em alerta, pronta para reagir ou para fugir. É um modo sobrevivência. Aí passei daquela situação, daquele lugar, ou a pessoa que eu estava com medo foi embora, e aí volta tudo ao normal. Então, todos os hormônios que o corpo produziu em excesso ali para criar essa situação propícia para que você fugisse ou reagisse, eles voltam para os níveis normais. As funções que tinham sido alteradas para que você pudesse se defender, voltam ao normal. Só que quando a gente está com medo o tempo inteiro de ser demitido, de não dar conta, das pessoas pensarem uma outra coisa, entenderem errado o que você está fazendo, do seu casamento falir, de você perder seu emprego, de você não ter dinheiro, de você... Quando você fica com medo o tempo inteiro, esses hormônios, essas funções que são alteradas, eles ficam o tempo inteirinho assim. E o nosso corpo não foi projetado para funcionar assim. Então, depois de anos e anos e anos em que está tudo funcionando nesse modo sobrevivência, é uma sobrecarga muito intensa para o corpo. Ele não foi programado para isso. E aí dá pau, e esse é o burnout. Então, quando a gente começa a ver o burnout por essa explicação do Dr. Joe Dispenza, faz sentido também, porque a gente ensinou o nosso corpo a reagir como se a gente estivesse sob ameaça o tempo inteirinho. E ele não foi programado para isso.
E por isso que deu pau e a gente está do jeito que está, porque chegou a um burnout. Logo, como a gente desativa tudo isso no nosso corpo? Como a gente ensina o corpo agora a reagir de outra forma para que a gente não tenha mais os sintomas, os problemas do burnout? Você vai falar, indo no médico. Tá ótimo, gente. Ir ao médico é absolutamente fundamental, porque ele vai consertar os estragos que o estresse fez no nosso corpo. Mas você concorda comigo que se você continuar pensando da mesma forma, reagindo da mesma forma e fazendo, portanto, que o seu corpo reaja também da mesma forma, você vai conseguir o mesmo resultado, que é continuar doente ou ficar pior e continuar da mesma forma, empacado no mesmo lugar? Então, como você muda a forma do seu corpo reagir e funcionar? Mudando a sua forma de pensar. Como você muda a sua forma de pensar? Entendendo que você está no piloto automático, reagindo da mesma forma às mesmas coisas e focando nisso para você poder mudar. Como você faz isso? Primeiro, ficando consciente de tudo que a gente pensa o dia inteiro. Que é o que eu comentei também num vídeo anterior. Quando eu comecei a ver a quantidade de raiva que tem dentro de mim e que eu não tinha essa consciência, eu não sabia. Gente, é o dia inteiro, eu tô lavando louça e aí vem um pensamento. Hoje, eu vou dar um exemplo porque eu fiquei chocado comigo mesmo. Tava lavando louça, ouvindo música. Aí eu lembrei do nada de uma vez que eu estava num grupo do Facebook e escrevi um comentário e o moderador me disse que eu não ia passar porque não sei o que, e eu fiquei com raiva. Que importância tem isso? Nenhuma, porque 5 minutos depois que aconteceu isso, eu já tinha falado, ah, tudo bem, vai, esse grupo também, eu não sei, porque nem porque eu estava nesse grupo, eu e ele, a gente não tem a mesma forma de pensar. Não ele moderador, ele grupo. Eu já não tinha mais a ver com aquilo. Então eu saí do grupo, foi só isso. Isso faz, gente, uns 2 anos. 1 ano e meio, 2. Por que isso vem do nada? Mas é assim que funciona. E se você começa a ficar consciente dos seus pensamentos, você começa a ver como a gente, durante o dia, fica pensando nas coisas que não deram certo, nas coisas que a gente tem medo, nas coisas que deixaram a gente com raiva, nas coisas que fizeram a gente se sentir errado, nas coisas que a gente tem um pouco de culpa, nas coisas ruins. O tempo inteiro. Por isso que a gente está tão ansioso, tão deprimido, tão estressado o tempo todo. Porque a gente ensinou o nosso corpo a reagir como se a gente estivesse no meio da guerra, e da primeira ainda, que foi pior. Então, na verdade, o que a gente faz hoje é viver no passado. Porque a gente continua tendo os mesmos pensamentos, as mesmas emoções, as mesmas reações, as mesmas sensações e as mesmas consequências físicas. Porque a gente pensa do mesmo jeito. E aí vem o Dr. Joe Dispenza, meu novo Deus, e explica isso pra gente. E a gente começa a colocar em prática e começa a entender por que a gente não conseguia até aqui fazer nada relacionado à lei da atração, por exemplo, porque simplesmente a gente não estava consciente de tudo o que passa na nossa cabeça e que atrapalha e sabota a nossa vida. De tudo o que a gente precisa mudar para poder entrar na vibe certa, poder, como eu disse na semana passada, poder acreditar que merece, poder entender que merece as coisas. Porque a gente se habituou a pensar que tá errado, que tá culpado, que vai dar merda, que não merece. Então a gente não consegue sair disso, porque a gente ensinou nosso corpo a funcionar assim. E é por isso que a gente está doente, e é daí que vem a dificuldade da gente se curar. Porque olha o trabalho, olha todo o processo pelo qual a gente precisa passar para realmente fazer o corpo funcionar de uma outra maneira. E é por isso que é impossível a gente sarar em 2 semanas, em 2 meses, como a gente acha quando chega no médico a primeira vez. Porque tem todo um processo aí da nossa mente, da forma como a gente pensa. Gente, o estresse é totalmente emocional. Todas as consequências físicas que a gente tem no nosso corpo, que é o burnout, vieram da maneira como a gente pensa, reage, das nossas emoções. Então é aí que a gente precisa focar mais. A parte física é consequência, a causa é como a gente pensa. Então, claro que vai fazer sentido para algumas pessoas, para outras não. Cada um vai achar o seu caminho. Mas para mim, ter descoberto o Dr. Joe Dispenza
Pra mim, foi a hora que eu falei, agora eu entendi tudo. Não resolvi nada, mas eu entendi o caminho que eu tenho que percorrer para resolver. Ele explica como o nosso corpo fica tão seguro e confortável com a forma de funcionar que a gente ensinou para ele, que é o nosso default, que quando a gente começa a querer mudar, ele fica tentando trazer a gente de volta. Então eu fiz a meditação todos os dias por um mês, e aí eu comecei a não fazer, e aí eu comecei a adiar. E ele fala no livro, quando você começar a dar desculpa, amanhã eu faço, eu acho que isso não vai dar certo, isso é ridículo, mas isso tudo é o que a gente ensinou para o nosso corpo. É ele reagindo, é ele brigando pelo controle, é ele falando, por que você quer mudar um negócio que a gente já aprendeu, tá todo mundo aqui seguro, sabendo qual as suas tarefas, e aí você quer começar tudo de novo? Então ele fala, deixa a sua mente se rebelar, deixa seu corpo se rebelar, e aí você traz ele para o que você quer. Então, eu não quero fazer, eu tô com preguiça, que saco, eu não tô concentrada, minha cabeça hoje não está parando, eu não consigo me concentrar, mas aí você senta e faz a meditação. Porque é assim que você vai criar um novo hábito. É assim que você vai ensinar o seu corpo. Gente, se a gente conseguiu ensinar o nosso corpo a reagir com estresse a tudo, e nós fomos muito bem sucedidas nesse treino que nós fizemos no nosso corpo, porque olha como deu certo, a gente se ferrou e teve um burnout. A gente pode fazer esse mesmo treino agora ensinando o corpo a reagir de forma favorável a nós. Para que a gente não fique doente, para que a gente consiga fazer nossas coisas, para que a gente não tenha medo, para que a gente não se isole, para que a gente não ache que vai dar tudo errado, para que a gente entenda que merece ter coisas boas, para que a gente entenda o potencial que a gente tem de ser feliz, para que a gente entenda que essas reações que a gente tem de achar que se deu mal, de que não vai conseguir, de que é azarado, de que é vítima, foi tudo coisa que a gente ensinou para o nosso corpo. E agora nós vamos ensinar diferente. Tem muito vídeo do Dr. Joe Dispenza. Em português tem poucos, mas tem alguns. Em inglês, para quem fala inglês, tem trocentos. Pesquisa sobre ele apareceu no Rio, ele apareceu no Segredo, ele apareceu no Quem Somos Nós. É um cara muito conhecido. Tira seu preconceito, abre a sua mente, lê sobre ele, lê as explicações que ele dá, lê as coisas, ouve as coisas que ele fala e tenta ir aplicando na sua vida. No começo vai ser difícil, mas é porque é uma questão de ter que mudar realmente a forma como você é. O que ele fala, você tem que quebrar o seu hábito de ser quem você é, para que você possa ser uma pessoa diferente, melhor e alinhada com as coisas que você realmente merece ter. E acreditando que o que você merece ter são coisas boas, porque muitos de nós acreditam, se não todos nós, que a gente não merece coisas boas. Pesquisa sobre a lei da atração, muito além desse nível do segredo. Eu sempre recomendo o canal da Melodia Moreno, ela está fazendo vídeos ótimos. Eu vou colocar aqui no descritivo o link. Que a gente acostumou a ter medo, gente. Eu já expliquei aqui outro dia sobre como meu corpo está funcionando, que eu ando, eu subo uma escada e ele já muda todas as funções e já começa a enlouquecer achando que eu estou numa situação de muito estresse. Eu entro num alerta tão grande que eu fico sem dormir a noite seguida inteira. Eu adestrei ele a fazer isso. O médico está com dificuldade de destravar esse botão. Por isso eu estou aqui focada em fazer minha parte, em tentar adestrar o meu corpo para fazer o contrário do que eu sempre fiz. É isso que vai resolver? Não, isso é uma parte. A outra é lá com o médico, a outra é lá com o terapeuta. Mas sou eu que preciso pegar tudo isso e colocar em prática na minha vida. Inclusive já comprei o novo livro dele. Peraí, deixa eu pegar. Que é esse aqui, ó. Você é o placebo. O poder de curar a si mesmo. Ainda não comecei. Se for tão bom quanto eu espero que seja, teremos vídeos sobre isso também. Mas por enquanto fica a minha recomendação do Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Como desconstruir a sua mente e criar uma nova. Como desconstruir a sua mente e criar uma nova. É isso que a gente precisa fazer para sair de um burnout. Se reinventar. Eu sei que eu não fui muito profundamente nos ensinamentos dele, porque eu não tenho capacidade de explicar tudo que ele explica, eu teria que ficar lendo o livro aqui. Por isso, recomendo que você pesquise sobre ele. Se você achar que o que ele fala está alinhado com o que você acredita, compre um livro, comece a ir mais fundo. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou e você não é inscrito, peço para que você se inscreva. Se você for inscrito, dá o like. Como eu sempre digo... Ai, acabou a bateria aqui da luz. Como eu sempre digo, minha meta não é ser youtuber da terceira idade. Meus vídeos nem monetizados são.
Mas quando você dá like e quando você se inscreve, você faz com que o YouTube tenha mais motivos para oferecer o vídeo a mais pessoas. E da mesma maneira que ajuda você, tem outras pessoas que estão angustiadas, que estão desesperadas, estão sem entender até o que está acontecendo, que caminho elas devem seguir e que elas podem se beneficiar da mesma forma como pra gente já foi bom ter contato com as coisas que eu falo aqui. Ok? Então até semana que vem. Sem luz.